Então vamos lá para a nossa aula de número 2 de História do 7º ano, que tem como título O Mundo Moderno. Então, o Mundo Moderno é o título dessa nossa segunda aula, lembrando que na descrição do vídeo vai ter o conteúdo da primeira aula também, e aí você sempre pode ir acessando os outros vídeos através do último vídeo que nós vamos postar aqui. Então, hoje o nosso conteúdo é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, e compreender os diferentes tempos históricos. Objetivo: compreender o conceito de mundo moderno, explorar a conexão entre a sociedade africana, americana e europeia durante o período da expansão marítima. Então, esse aqui vai ser os nossos objetivos. Então a gente começa com um texto aqui. A época moderna transformou radicalmente a relação entre o homem e o mundo. A religiosidade persiste nesse período como uma experiência presente e palpável em todos os atos da vida pública e privada. Mas, lentamente, desaparece a certeza absoluta de que o homem justo tem o seu lugar reservado no céu. A sociedade não é mais iluminada ou explicada unicamente pela vontade de Deus. Assiste-se a uma crise profunda do providencialismo, ou melhor, a um abandono progressivo da crença que Deus é um agente ativo na história. Então, o teocentrismo vai ficando de lado, e aí começa nesse período a entrar essa visão do antropocentrismo, que não é mais Deus no centro, mas sim o homem no centro das ações do mundo. Tá? Então, basicamente é essa ideia aqui que o texto está nos trazendo. Vamos aqui para o próximo. Compreender o conceito de mundo moderno. O mundo moderno refere-se a um período de transformações significativas na história, marcado por avanços tecnológicos, mudanças sociais e econômicas. Então, quando a gente vai falar desse conceito, dessa nova fase que vai existir, então uma série de alterações vão acontecer no campo político, no campo econômico e também no campo religioso, e aí também os avanços tecnológicos vão contribuir para isso. Nós vamos ver ali na frente que os avanços tecnológicos eles vão acontecer principalmente para serem instrumentos das grandes navegações. Ele vai possibilitar a conquista dos europeus, do eurocentrismo, relacionado a outros lugares como a África, a Ásia e a América. Tá certo? Então, continuando aqui, o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Nesse contexto, a interconexão entre sociedades africanas, americanas e europeias desempenha um papel central, influenciando tanto as permanências quanto as rupturas de saberes e práticas. Olha, é muito interessante isso, quando fala que influenciou tanto a permanência quanto as rupturas de saberes e práticas. Isso é importantíssimo, cai muito em provas, e a gente vai observar isso ali na frente, nos próximos slides e nos próximos textos. Não talvez nessa aula, mas nas aulas seguintes. Durante a expansão marítima, as sociedades africanas, americanas e europeias foram interligadas em uma teia de trocas de produtos, ideias, tecnologias e culturas entre o velho mundo, Europa, África e Ásia, e o novo mundo, a América, que havia acabado de ser descoberta. Então aqui como permanências eles colocam no slide trocas culturais e comerciais, isso continuou, e herança cultural, né? Então houve ali uma troca na herança cultural. As rupturas, colonização e transformação social, então quer dizer que o agente europeu ele vai, domina o povo colonizado desses povos e ele faz ali a força, uma transformação social. E introdução de novos saberes. Introdução de novos saberes é levar a cultura europeia para essas outras regiões, impor a cultura europeia para essas outras regiões. Então vamos ver aqui o próximo texto.
Para o historiador Marian Malowist, a história dos contatos da África com o resto do mundo no século XVI ao XVIII pode ser brevemente caracterizada da seguinte forma: a costa ocidental e seu interior constituíam a zona que mais estava em contato com o resto do mundo. No princípio, os europeus se interessaram pelo ouro africano, depois, a partir da segunda metade do século XVI, o tráfico de escravos passou a ocupar o primeiro plano. Ele assegurou o desenvolvimento econômico de uma grande parte da América e do Caribe e também acelerou a acumulação de capital na Europa, sobretudo na Inglaterra e na África. As trocas entre as duas partes eram desiguais, pois os europeus exportavam produtos de baixo custo, em troca dos quais conseguiam um número abundante de mão de obra. Então, esses textos são importantes para nos mostrar a figura do historiador, que vai limitando, delimitando e traçando ali os nossos objetos de estudo. Então, esses textos historiográficos são fundamentais. Esses historiadores trazem para nós uma dimensão do que foi a história nesses períodos, e esses textos são fundamentais para que a gente estude eles, leia e também faça análise. Aqui nós falamos século XVI, século XVIII, então tem uma aula que foi postada do 6º ano, a aula número 2, que explica como a gente trabalha com os algarismos romanos em história. Se você quiser dar uma olhadinha lá, você pode ver e observar a aula 2 de história do 6º ano. Então, continuando aqui, a história não é uma narrativa isolada, então importante isso. A história não é uma narrativa isolada, é um intricado quebra-cabeça global, onde cada peça se conecta para formar uma imagem completa. Assim, ao estudar a formação do mundo moderno, buscamos ir além das histórias isoladas de diferentes civilizações. Queremos explorar as interconexões, entender as causas e os efeitos das mudanças e considerar eventos distantes no tempo e no espaço que influenciaram o presente. Então é esse lance da história de você observar o passado para você compreender e entender o nosso presente, para que não cometamos ou façamos de uma forma melhor o nosso futuro. Tá? E a gente não pode ficar só com um lado da história, com pequenas partes ali da história. Nós temos que juntar esse grande quebra-cabeça para entender o período. Se nós queremos mergulhar nessa transição aí para o mundo moderno, nós vamos ter que olhar para a Europa, ali o eurocentrismo, o centro, e aí para a África, para a Ásia, para a América, e observar tudo o que aconteceu ali, qual foi a jogada e o jogo que aconteceu entre tudo isso, juntar esse quebra-cabeça e formar a nossa opinião, certo? Então, próximo, troca entre os continentes. E aí, essa parte é espetacular, né? Que a gente vai ver quais foram as trocas que aconteceram, muitos se beneficiaram, e a começar aqui pelos alimentos, na introdução de batata, cacau e milho na Europa, na África e na Ásia, exportação de cana-de-açúcar e café para as Américas, tecnologias, transferência de conhecimento agrícola entre os continentes, introdução de novas técnicas agrícolas e extrativistas na América. Então, peraí, ali na África faz determinada coisa desse jeito aqui, eu acho que dá para a gente incorporar aqui na América, ou isso aqui que é na América a gente pode incorporar aqui na Europa, isso aqui que está na Ásia a gente pode trazer para a África, e assim vai. E aí é essa grande relação que aconteceu entre os continentes. Culturas e trajes, influência nas religiões, nas práticas culinárias e nos modos de vestir. Impacto duradouro na organização das formas de governo e das sociedades. Então, olha o tanto de coisa, né, o tanto de informação que acontece aí. Para saber mais sobre a Idade Moderna, aí vai ter esse QR Code aqui, né, o tempo dos povos africanos, e aí no final desse vídeo eu vou voltar com essa
essa aba do QR Code, e aí eu vou dar vou mostrar para vocês ali quais são essas informações, certo? O conceito de modernidade ou moderno costuma ser compreendido como parte de um imaginário, isto é, uma ideia ou ainda uma visão de mundo diretamente ligada a um projeto a ser realizado ou construído. Por essa razão, analisaremos algumas imagens que representam cidades em contextos históricos de ocupação diferentes, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas cidades e aí depois, com o seu professor aí, você vai fazer atividades relacionadas a essas cidades. Eu só vou mostrar as imagens aqui para vocês e depois é com os professores de vocês aí. Sempre trabalhar essas imagens. Vista aérea da cidade de Bogotá, na Colômbia. A mesquita de Djené, no Mali. Vista panorâmica da cidade de Machu Picchu, no Peru. E vista panorâmica da cidade do Cabo, na África do Sul. O que vai acontecer aqui? Vocês vão ver sobre a questão arquitetônica da construção dessas cidades, vocês vão ver o aspecto religioso, que é relacionado lá à mesquita. Então, vai ser trabalhado aí várias coisas com os professores de vocês sobre esse conceito, sobre essas 4 cidades. Aqui, no próximo slide, né? Então, os aspectos arquitetônicos são aqueles relativos à arquitetura, as construções ou tudo que é relativo à arte e às tecnologias das edificações. Então, vocês vão aprender com essas 4 cidades sobre a questão da tecnologia arquitetônica aplicada nas edificações. Então, olha só a história aí, que a gente acaba aqui em história observando todas as informações possíveis. Então, vocês vão ter aí a história um pouquinho de como funcionou a parte arquitetônica e como que eram as construções e a evolução das construções também. Então, esse processo histórico envolve tudo, né? Depois a gente vai falar sobre alimentos. Então, nesse momento aqui, você vai falar sobre arquitetura aí com o seu professor, tá certo? Então, muito importante tudo isso. E, para finalizar, nós exploramos o conceito do mundo moderno e as interconexões entre as sociedades africanas, americanas e europeias durante a expansão marítima. Então, é a expansão marítima que vai conectar todas essas nações, tá bom? Todos esses continentes e nações. Então, é uma segunda aula ainda, muitas informações ainda vão acontecer, aprofundamento desse tema, mas o importante é aqui você saber que o mundo moderno ele se interconectou através das grandes navegações e as sociedades africanas, americanas e europeias tiveram ali um princípio e um início de relação. Discutimos as transformações sociais e culturais desse período, destacando inovações tecnológicas e mudanças na organização política. Então, esse contato aí que nós vimos entre esses continentes são fundamentais para transformar e levar inovação tecnológica para todos os lugares e também transformar a cultura desses locais. Enfatizamos a influência da expansão marítima na reconfiguração global, conectando distintos e gerando intercâmbios, além de ressaltar a complexidade da formação do mundo moderno e a importância de compreender as dinâmicas globais para uma visão abrangente da história. Então, aqui é conectando destinos e gerando intercâmbios, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a história ela é global, então a gente não pode ficar só com a visão europeia, só com a visão da América, com a visão da África, com a visão da Ásia, né? Não vamos esquecer, existe a Oceania também, tá, gente? Então, a gente não pode ficar apenas com um lado ou uma parte dessa história. A gente tem que abranger e englobar todos esses aspectos. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para a parte que eu falei para vocês de mostrar o outro slide, né, que é sugerido, o site. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que consta de informações ali para depois vocês abrirem o QR Code, tá certo? Vamos lá então.
Então, pessoal, abrindo o QR Code lá do slide, você vai se deparar com esse material aqui, ó, O Tempo dos Povos Africanos, suplemento didático da linha do Tempo dos Povos Africanos. Então, você vai mergulhar aqui num mundo incrível, tá? É um estudo muito interessante. Vale a pena você abrir, você quer aprofundar, conhecer, ó, olha o tanto de informação que você vai ter aqui, ó, O Tempo dos Povos Africanos, nosso suplemento didático, evolução e primórdios, desenvolvimento inicial, temas gerais, quem criou a civilização. Então, um monte de informação aqui você vai ter uma apresentação aqui, e olha aqui, ó, que legal, vai ter uma linha do tempo para você observar dos povos africanos, né? Aqui, ó, até 4.500, né? E aí vai seguindo aqui essa linha, vai mostrando as dinastias, né? Lá de 4.500 a.C., o primeiro avanço como a civilização, formação da cultura sudanesa e pré-dinastia egípcia. Então, de 4.500 a 3.200, e aí vai. E aí você vai observando, você vai vendo tudo o que aconteceu até o ano 2000, como que foi esse desenvolvimento dos povos africanos, e aí você vai pegar fase por fase tudo que foi acontecendo nesse encarte aqui, ó, tá? Então é muito legal, tá? Vale a pena de verdade você ver, conhecer esse material, se aprofundar na história africana, que tem muita relação aqui com o Brasil. Tá? É uma ilustração muito bem feita, muito bem desenvolvida, com informações importantíssimas aqui e que vai te trazer um conceito muito legal sobre os povos africanos e mudar aí talvez a forma de você observar os povos africanos como foi vendido por muito tempo aqui para a nossa sociedade. Então, vale a pena você observar esse encarte, tá? Olha aqui que legal, filosofia e história no simbolismo do Sankofa, olha só. Então aqui, tudo isso você vai estudar, algumas informações, o que significa esses símbolos, depois em aulas ainda esse ano, mas quem tiver a oportunidade, veja sim esse material, que é muito bem feito, ele é muito interessante, ó. São apenas 48 páginas, dá para em uma semana você degustar dele, tá bom? Então, esse aqui é o encarte que tem aí, né? O material, a página que está sugerida, basta você bater no QR Code aí, O Tempo dos Povos Africanos, tá certo? Então, forte abraço a todos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até a aula de número 3. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.